Bom dia, tudo bem? Tamo junto. Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de história vai falar sobre as negações da velha república. Bem, atualmente a população brasileira vive majoritariamente em áreas urbanas. Antigamente as pessoas viviam numa área rural. Então os conflitos no campo eram fortes, eram grandes. Por quê? Porque estava se implantando uma república, né? Sabemos que Marechal Deodoro, junto com um grupo de militares e um grupo de pessoas, donos de fazenda, donos de terras, lutaram para que o Brasil se tornasse uma república. Eles tinham interesse em participar do poder que era exercido por um homem só, que era o imperador Dom Pedro II. Né? Então, com isso, o início da república, nós vamos ter um novo cenário e aí vai crescer as indústrias e as cidades. O crescimento urbano e industrial no país teve início na década de 1880, ainda no Império, acentuando-se nas primeiras décadas do século XX. Ele foi estimulado pelos cafeicultores que passaram a importar máquinas para beneficiar o café e a investir na implantação de ferrovias para escoar o produto até o porto como forma de complementar os investimentos na produção agrícola. Então, claro, investimento privado, né? Eles começaram a trazer máquinas para beneficiar o café, construíram a estrada de ferro para escoar a produção de café até o porto, para levar para a Europa, para outros países. Então, os empresários, os cafeicultores, tinham muito interesse nesse cenário de mudança, né, que era a industrialização e melhorar as cidades, a estrutura da cidade. Bem, o que aconteceu? Teve uma questão que é bem discutida, a questão da urbanização versus a exclusão social. Vamos ver como é que isso funcionou. Simultaneamente, os processos de instalação de fábricas, a paisagem urbana transforma-se. Além do trabalho nas fábricas da cidade, reuniam diversos ofícios. Claro, mudou a configuração do trabalho. Né? Quando as pessoas trabalhavam em casa, em oficina, passaram a trabalhar em fábricas. Né? E aí, claro, isso vem deixando um legado que é a exclusão social. Né? Quanto mais pessoas nas cidades e menos emprego, né? Mais pessoas passando necessidade com dificuldade. Bem, novos negócios eram abertos para suprir as necessidades da população, ok? Porque tudo era muito difícil comprar. Comprar uma roupa, comprar um sapato, comprar um utensílios domésticos, tudo, a maioria das coisas vinha da Europa. Então existia uma necessidade de se produzir essas coisas no Brasil, para que barateasse o custo, né? E as pessoas pudessem ter acesso a esses bens. Aí ampliaram-se o serviço de energia elétrica, de transporte público, com bondes elétricos e, posteriormente, ônibus motorizados. Okay? Obras de modernização e a formação de bairros luxuosos foram comuns em diversas cidades. Então, assim, muitas coisas vieram mudando, né, pela necessidade da população que vivia na cidade. Né? Enquanto na população que vivia no campo, na época, era uma vida mais simples. Né? Algumas cidades elas foram se organizando, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, houve uma obra muito grande aqui para mudar um pouco essa ideia de que a cidade era suja, né? Era uma cidade decadente. Então eles começaram a fazer obras para melhorar a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, foi a primeira capital do Brasil republicano. Né? Antes tinha sido Salvador, mas depois com a mudança para o Rio de Janeiro, né, se tornou a primeira capital republicana. Com essa ideia, com as indústrias surgindo, surgiu um problema muito sério, que foi a questão dos operários. Você vai ter uma classe operária, né, se organizando, e aí, claro, eles vão reivindicar melhorias no salário, melhores condições de trabalho, né, porque o trabalho era um ambiente sujo, né, um ambiente mal conservado, e os operários passaram a reclamar sobre isso. Na época, o proletariado brasileiro, né, que é os operários, era formado por negros, mestiços, brancos, pobres e imigrantes europeus. Enfrentava de péssimas condições de trabalho, baixos salários, longa jornada de trabalho e falta de direitos. Então não tinha uma legislação, não tinha uma constituição que garantisse direitos aos trabalhadores. Em São Paulo, operários anarquistas, italianos, espanhóis e portugueses destacaram-se nas reivindicações,
por melhores condições de vida e na formação de sindicatos, associações que representavam os trabalhadores nas negociações com os patrões. Então, os imigrantes que vieram da Europa com as ideias revolucionárias de reorganização do trabalho passaram a fazer movimentos de greve. Okay? E assim, as pessoas se assustaram muito com esse movimento. Né? Assustados com os rumos dos acontecimentos, os empresários industriais cederam em alguns pontos. Houve reajuste nos salários e garantia aos grevistas de que não seriam presos nem demitidos. Okay? Nos anos seguintes, novas greves foram realizadas, o que forçou o governo federal a discutir a criação de leis trabalhistas. Né? Então eles vão começar a pensar em organizar uma legislação, né, que garantisse alguma coisa mais consistente para os trabalhadores. Né? No entanto, as lideranças anarquistas recusaram-se a aceitar a mediação do Estado nas negociações entre patrões e empregados. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil, inspirado pelos ideais do socialismo. E na primeira experiência da Revolução Proletária, que ocorrera na Rússia em 1917. Okay? As ideias anarquistas perderam vigor desse momento em diante, consolidando-se entre os operários e os sindicatos a defesa de um Estado controlado por trabalhadores, conforme o exemplo do socialismo russo. Okay? E aí, claro, nesse período também vai surgir a Semana da Arte Moderna, de 1922, né? Que é uma ideia de vanguarda, né? De criar a identidade do Brasil. Aí vários artistas participaram, né, desse movimento, né? Que ficou muito conhecido no Brasil. Né? Vamos ver quais foram os artistas que participaram desse movimento. Né? Temos aqui, em fevereiro de 1922, artistas paulistas e cariocas realizaram no Teatro Municipal de São Paulo a Semana da Arte Moderna. Né? Reuniu obras cujos temas se referiam ao cotidiano e às raízes indígenas, africanas do nosso povo. Né? Tarsila do Amaral, entre outros, vários artistas participaram desse movimento. Nesse momento também surgiu um movimento tenentista, né, organizado por jovens oficiais do Exército, iniciou-se no final da década de 1910. Ele refletia a insatisfação das camadas médias urbanas com o predomínio das oligarquias do café na condução da política nacional. Né? Aí você vai ter a primeira manifestação tenentista, ocorreu em julho de 1922, no Rio de Janeiro. Descontentes com o pouco prestígio político do Exército na época e revoltados com a prisão de Marechal Hermes da Fonseca, alguns oficiais tomaram Forte Copacabana. Diante da repressão do governo, a maioria se rendeu. 17 rebeldes e o civil Otávio Correia marcharam contra as tropas oficiais. Esse grupo tornou-se conhecido como os 18 do Forte. Os tenentes pretendiam derrubar o governo oligárquico. Eles acreditavam no ideal da salvação nacional, segundo o qual oficiais militares salvariam o país, libertando-os de seus problemas. Entre as principais reformas políticas defendidas estavam o voto secreto em substituição ao aberto. Né? Então, isso mostrava uma oposição às ideias do coronel, do controle dos coronéis em relação ao voto aberto. O fortalecimento do Estado e a independência do poder judiciário. Também, né, eles reivindicavam. Com isso, em 1924, eclodiu em São Paulo o único levante que reivindicava a renúncia do então presidente Arthur Bernardes. Foi chamado também a Coluna Prestes. Né? A partir do momento, Luiz Carlos Prestes começa a reunir pessoas para fazer uma marcha pelo Brasil, buscando mudança, lutando por mudanças. Né? E aí, quando vai em 1929, a gente vai ter uma crise muito séria. Né? Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos passou a crescer em ritmo acelerado. E aí, claro, estimulou o aumento do consumo, né, e das exportações. Mas aí houve uma grande crise no mundo, as empresas perderam valor, começaram a mandar muita gente embora e surgiu uma grande crise nos Estados Unidos. Okay? E aí,
Claro, 1929 foi um ano terrível, um ano muito difícil para o brasileiro e para quase todo mundo, né? Todo mundo ficou numa situação muito séria, né? Que também eles denominavam, né, que o mundo estava em recessão, que as pessoas que tinham dinheiro, tinham recursos, estavam se matando, estavam suicidando-se, né? Os empresários ricos tinham perdido dinheiro na bolsa de valores. E aí Getúlio Vargas vai chegar ao poder, né? Em 1930, João Pessoa foi assassinado em julho, deflagrando a Revolução. Getúlio marchou com um grupo de pessoas do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, junto com o apoio dos militares do Rio Grande do Sul, e tomou o poder no Rio de Janeiro, né? Ele teve o vice dele assassinado, né? Foi João Pessoa, e aí ele continuou esse movimento. Em novembro, Getúlio oficializou-se na chefia do governo provisório instaurado no país. Então eles fizeram uma revolução, tipo um golpe de Estado. Getúlio tomou o poder, foi instaurado, né? E aí houve muito descontentamento, né, com o controle político e econômico exercido pelas oligarquias rurais. Então Getúlio queria acabar com isso. Eles queriam modernizar o país nas áreas industriais, social e artística, né? O movimento de 1930, alguns consideram uma revolução, enquanto outros um golpe de Estado, viu? Tem duas visões. Pôs fim à Primeira República e deu início ao novo período da história do país. Tá? Então, provavelmente na próxima aula, nós vamos ver a ascensão de Getúlio Vargas, como é que ele, a partir de 30, como é que ele se comportou como presidente do Brasil e quais eram as suas intenções. Valeu? Um abraço, obrigado e até a próxima aula.